Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada. Gaviões da Fiel tá lá na frente do Parque São Jorge fazendo aquele protesto. Pessoal, chega fortalecendo com like, fortalece com like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora só vou te falar uma coisa, hein? Não faz igual o Augusto Melo, não promete que vai deixar o like e não deixa, porque o Augusto Melo prometeu de novo. Prometeu que vai trazer 4 reforços de peso. Aí é com você, se acredita ou não. Eu prefiro me abster, prefiro não falar nada sobre o que o Augusto Melo diz, porque o que o Augusto Melo diz não é bom confiar não. Pessoal, chega fortalecendo com like aí, porque o Coringão tá em uma fase difícil demais. Eu confesso que quando o Corinthians caiu em 2007, nem naquele ano o Corinthians estava tão ruim como tá hoje. Eu nunca vi o Corinthians numa fase dessa, pessoal. Confesso. E você, já viu o Corinthians tão ruim assim? Comente aí, eu acho não, eu praticamente tenho certeza que nem na época dos 23 anos da fila, nem quando o Corinthians ficou na fila, eu acho que tava tão ruim assim. Com certeza não tava. Fortalece aí com like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos ver aqui o que a galera vai falar a respeito aqui do Coringão e parece que vai entrar dinheiro aí. Eu não confio em não. O Augusto Melo fala, eu não confio. Um carro, aí tá errado. Gente, pelo amor de Deus, que é isso? Sabe, uma intimidação, uma coisa assim. Eu tava com medo de alguém dar soco ali nele e tal, sabe, cara? Pô, não é só como um ex-atleta, não. Acho que você, que é da imprensa, o Mauro Naves, o Pascoal, tenho certeza que vocês também ficam preocupados, assim, nervosos com o que pode acontecer. Então, assim, cobrar, legal, o presidente prometeu muito, falou demais, a gente até aqui fala no programa sobre isso, o Augusto Melo, ficou muito preocupado com mídias, ficou muito preocupado em ficar falando antes de resolver, né? Prometeu demais, tem a cobrança, mas assim, não tem a hora do jogo? Não tem lá o estádio que você pagou o ingresso, ou alguns que ganham o ingresso? Aí ali, vai, não quer falar durante o jogo, pós-jogo. Agora eu tô falando assim, o cara tá... Como é que o cara vai sair de um treino desse? Como é que o cara vai sair com o carro dele ali? Sabe, eu tenho muito receio de manifestações assim, não sei quem tá ali no meio. Aí você vê crianças, sabe? Isso não é local de criança xingando palavrão. Assim, é uma conduta para mim errada, é um exemplo errado. Eu não gosto. Eu sofri com isso, o meu pai foi agredido em aeroporto, sabe? Eu estou falando porque eu vivi isso na carne. Eu estava em treinamento, que nego invadiu, você tem que sair correndo para o vestiário, você não sabe de onde que vem, você não sabe o que pode acontecer. Então eu acho que isso para mim é caso de polícia, sabe? E o problema é que o nosso país é um país de impunidade. Esses caras aí estão ali pacificamente estão xingando palavrão, estão agredindo verbalmente, e eu não sei até que tom vai. Espero que não aconteça nada de grave, que aí o Dudinha lá se proteja, as pessoas estão lá trabalhando, né? Agora, eu acho que assim, eles se agarram naquela coisa no futebol. No futebol parece que pode. Eu não vejo manifestação assim para cobrar da saúde, para cobrar da segurança, para cobrar dos impostos, para cobrar disso. Não vejo essa gana, essa força, essa vontade, essa união para coisas muito mais importantes. Agora, para ir para a porta de um CT de treinamento, nesse ponto aí, tá dizendo que foi para falar do presidente. Mas mesmo do presidente, fez uma coisa errada ou não fez? Não tem lá os setores que podem pedir o impeachment dele, que podem investigar para ver se ele está fazendo coisa errada ou não? Não gosto, não acho legal, é a minha opinião, e assim, eu sei que muita gente vai falar, jogador tem que ser cobrado mesmo, ganha muito, tem essas conversas fiadas. Eu sou contra. Bom, eu também sou contra esse tipo de coisa, né? Eu acho que não agrega nada, isso não ajuda, isso só prejudica. O Corinthians talvez seja o clube do Brasil que os torcedores têm mais acesso aos presidentes. Sim, né? Sem dúvida. Eu já expliquei isso várias vezes. Muitos presidentes do Corinthians optaram por ter os torcedores conversando com eles do que fazendo esse tipo de manifestação. Mas a gente tem que lembrar que a primeira parte da manifestação do Zinho. O acontecimento para chegar até esse momento, isso aí não. O Augusto é a ponta do iceberg, gente. O iceberg é muita coisa que tem no Corinthians para resolver.
São quase 2 bilhões ou mais de 2 bilhões para pagar, né? Só do estádio são 750 milhões para pagar. Tem muita coisa. E cada armário que o cara vai abrir vai sair um fantasma, ele vai se assustar com o que tem para pagar. Cada gaveta que puxa outro fantasma, tem mais dívida para pagar. Só tem isso. Só tem problema, não tem solução. E acho muito arriscado o presidente do Corinthians, depois da pressão que ele tomou ontem, dizer que vai fazer 4 contratações de peso para o time do Corinthians até 10 de julho. É muito arriscado. O Wallace custa 8 milhões de euros. Como é que vai pagar 8 milhões de euros se o Corinthians não conseguiu pagar a segunda parcela do Félix Torres? Não pagou a segunda parcela do Félix Torres. Só pagou a primeira porque os caras pediram adiantado. Lembra que eu falei aqui? Sim. Se não pagar adiantado, ele não vem? Pagou adiantado, veio. A segunda já não pagou. Então, gente, tem muito problema no Corinthians. Esse não é uma situação simples de ser resolvida. É uma situação muito complicada para ser resolvida. Daqui a pouco vai sobrar para o treinador, porque se não ganhar no final de semana, o treinador vai cair. Esse protesto é diretamente para a diretoria, né? Ele é feito na sede social, que é ali o Parque São Jorge e tal. Dessa vez, os jogadores não estão nesse ambiente, estão no centro de treinamento normalmente. Mas eu não duvido nada. O próximo jogo é contra o Atlético Paranaense na Liga Arena, Mauro. Então, assim, tá no Z4, tá vivendo o caos. Chega uma hora que a pressão tem que cair em alguém e o presidente sozinho não vai segurar tudo. Normalmente, esse tipo de pressão, quando o time não está bem, é em cima do time, né? A gente vê, Sim. Vai no CT, parará, protesta, chama de sem vergonha, faz isso, faz aquilo. Como o Corinthians vive uma crise muito grande internamente, e essa história da Bet, que rolou polícia, né? Virou um caso de polícia, muitos desses aí devem achar que este tipo de má administração está influenciando em campo. Eu acho que são coisas... Acho que sim, influencia. O Antônio vive dizendo que não, que blinda todo mundo. Olha, eles estão aí gritando, o time está lá treinando. Mas não é legal, né? O que pega lá, quando há má administração, é que, por exemplo, tem atraso de salário. Isso aí não é legal, né? Seja de salário normal da carteira ou de imagem, e o Corinthians tem esse tipo de atraso. Agora, isso aí vai levar a quê? Ao presidente descer ali e fazer mais promessas. Ah, não, eu vou contratar, sabe-se lá de que jeito, com que dinheiro. Claro que ele também, por outro lado, está correndo atrás de dinheiro. É claro que o Corinthians vai arrumar uma outra bet, hein? Não tenha dúvida, vai arrumar um patrocínio, isso aí vai vir. Tem muita gente querendo pôr dinheiro no Corinthians também. O Corinthians arrecada, o Corinthians deve muito, mas gira 1 bi também, pondo para dentro, né? Então vai aparecer patrocínio. Só que assim, vai, mas quando? Quando é que vai entrar? Vai pagar adiantado? Vai conseguir vender jogador? E o presidente vai falar o quê para esse cara? Não, nós vamos contratar. Só que faltam 7 jogos até poder colocar alguém em campo. Esse alguém, se tiver pronto, chegar voando, estiver treinando aí antes do dia 10 de julho. O que não é normal. Normal que o cara venha depois e tal, enfim. Então, o que você deve fazer assim... Mesmo que consiga reforço, vai fazer uns 10 jogos com esse time aí. Com esse time que está aí. Então o Antônio tem que dar um jeito desse time que está aí conseguir pontos. Porque daqui a 10 jogos, né, vai ser um turno. Então vamos falar em mais 10, não. Vamos falar primeiro turno. Para o primeiro turno, o Corinthians não vai ter ninguém. É esse time que está aí. Pode até sair. Um Wesley da vida, sei lá, uma negociação... Mas para entrar, não dá. Num ponto a gente tem que concordar com o Zinho, né? Assim, óbvio, excessos nunca são bem-vindos. Você agredir ninguém nunca é bem-vindo. Você protestar de forma pacífica ainda é aceitável. Mas, assim, se a torcida fizer uma festa como essa... Porque, né, quando você olha sem saber o motivo... Pode ser uma festa, poderia ser um outro tipo de coisa, com luzes, com criança, com bandeira. Faz isso na saída do Corinthians, faz isso no embarque, porque eu acho que talvez motive mais os jogadores do que efetivamente estar aí, como o Mauro disse, para ouvir mais uma promessa da diretoria do máximo que ele vai poder falar. Só o que ele pode fazer. Só que ele vai fazer. Olha, gente, fiquem calmos, o time não vai cair. O discurso vai ser, fica calmo, o time não vai cair. Eu vou trazer 4, 5, eram 6, agora já passou só para 4.
e nós vamos arrumar esse time. É o que ele vai fazer. Agora, o que o Abel falou sobre a entrevista do William? É o que aconteceu com o Rossi agora. Pô, o cara vai lá no condomínio, os caras querem bater no cara lá dentro, sabe? Daqui a pouco invadem a casa do cara. Se ele não morasse num condomínio, fosse uma casa normal, sei lá, um apartamento, né? Aí o cara, que vontade ele tem de voltar ali pro Vasco, falar, pô, vou treinar muito hoje aqui, porque essa torcida merece que eu jogue demais. É isso que o Abel está falando do William. Fora o problema de calendário, que o William veio aqui e se machucou 4 vezes, o cara que não se machucava lá. Mas o cara foi 2 vezes na delegacia, como o Rossi pode ir agora. Sim, claro, pode e deve. O goleiro do Vasco deve ir à delegacia, porque o que sofreu foi uma agressão, se não física, mas verbal ali, já é uma agressão e tem todo o direito de se defender. Coloca pra gente a tela, por favor, do Z4, só pra gente olhar esses times e entender os confrontos e quais são os jogos do final de semana, porque vai ser um final de semana muito pesado no futebol brasileiro, quando a gente fala de Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense na zona de rebaixamento, começa a ficar complicado. Aí a gente está vendo justamente o que eu acabei de dizer, né? Os 4 que estão no Z4, o Fluminense vai enfrentar o Flamengo, já a gente fala desse Fla-Flu, o Vasco joga com o São Paulo, o Corinthians, acabei de dizer, é Atlético Paranaense fora de casa e o Grêmio tem um Grenal pela frente, Zinho. É um Grenal que sempre tem um peso diferente, que sempre tem uma situação complicada, número de Grenal, acho isso muito louco, as pessoas contarem quantos Grenais existiram na história, e esse é o primeiro Grenal que não vai ser no estado, que não vai ser no Rio Grande do Sul, vai ser no Couto Pereira. Já houve um Grenal em 2011 fora do estado, mas foi no Uruguai, foi fora do país. Então esse é um Grenal totalmente atípico, né, Zinho? Queria falar um pouco desse jogo, você que viveu tão bem, que sabe tão bem da história desses Grenais, tá começando a ficar pesado também pro Renato, apesar dos jogos a menos. Vai ter toda a repercussão disso, a gente já falou bastante aqui, mas essa é uma imagem ao vivo da porta do Parque São Jorge, onde fica a sede social do Corinthians. O Augusto Melo, mais uma vez, tentando conversar com a torcida. A gente já fez aqui um prognóstico do que pode acontecer. Ouvir, prometer e tentar resolver. Só para não passar a imagem, o Sport Center volta a falar de Corinthians, porque o Mauro Naves manda nesse programa. E se o Mauro Naves falou que ele quer falar de Fla-Flu, a gente vai falar Eu acho que é hora, de Fla-Flu. É hora disso. E numa situação, a gente tá falando do Fluminense aí, junto com os outros lá, né? Dá para ouvir o presidente falar ali? Não, mas vai ser isso. Promete, gente, calma. Rapaziada, será o que ele tá falando ali? Não dá pra ouvir, pessoal, mas a gente vai saber. É por isso que eu te falo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder as notícias. Ativa o sininho que a gente vai saber o que ele tá falando ali. Pessoal, eu já até imagino que é mais promessa. Ele deve estar ali pedindo calma à torcida. Vai trazer novo patrocínio, vai trazer jogador de peso. E quem acredita, quem quer. Eu não acredito porque eu tô vendo os fatos. Eu acredito nos fatos. Pessoal, comente aí. Use o espaço de comentário para dar sua opinião. Domingo, jogo dificílimo contra o Atlético Paranaense do Cuca. O jogo na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense embalado. Sofreu 2 empates no finalzinho. Sofreu um empate contra o Flamengo e contra o Botafogo. Se não fosse isso, estava na liderança absoluta do campeonato. Mas tá ali, o Atlético Paranaense está brigando pela liderança. E o Corinthians, como é que tá? Eu não preciso nem falar. Eu quero é que você comente. Comente aí e fortalece com like. Pessoal, eu tava falando aqui quando... Se alguém tá se perguntando aí, eu tava falando com um primo meu que veio aqui pedir um moletom para ir pra festa junina, festa de São João. Festa de São João no Nordeste, todo mundo sabe como é, né? Não moro mais em São Paulo, tô morando no Nordeste e São João no Nordeste, o bagulho é doido, é bom demais. Amanhã eu vou, hoje eu não vou não, mas amanhã estarei lá. Forte abraço a todos, pessoal, tamo juntos e vai.